Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Nova Estação. É uma alegria estarmos aqui com vocês, é uma alegria estarmos juntos, mesmo que seja online. É uma alegria estarmos juntos como igreja, a Igreja de Cristo. Eu convido você a se concentrar e eu convido você a estar atento ao que Deus vai fazer em nossa vida, na sua vida e na minha vida. Convido você ao que Deus vai falar com você. Convido você a estar atento à mensagem que Ele tem para você. Isso mesmo, Ele tem uma mensagem para você hoje, nesta manhã. Esteja atento ao que Deus vai fazer no seu coração, ao que Ele vai curar, ao que Ele vai falar, ao que Ele vai manifestar através do sobrenatural, da presença dEle. Sim, não é mais um domingo, não é mais um costume, não é mais algo religioso, mas é estarmos buscando a presença dEle em nossas vidas. E quando a gente busca a presença dEle, Ele vem, invade e transborda em nós. Esteja atento. Fique conosco até o final, porque Deus tem muito para fazer nesta manhã em nossas vidas. Em nome de Jesus. Queridos, abra tua Bíblia em Provérbios 3, versículos 9 e 10. Nós estamos no nosso momento de fidelidade e generosidade. E lá diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. O verbo honrar significa distinguir, fazer a diferença. E muito mais do que dízimos e ofertas, dinheiros, Deus espera que nós o honremos de todo o nosso coração. Deus, Ele não está só interessado na sua oferta, mas na sua atitude de ir e entregar e louvar a Deus. E um dos maiores exemplos, disso na Bíblia, a gente vê lá em Gênesis 22, você pode acompanhar aí, Gênesis 22, de 1 a 19, eu não vou ler, mas que quando Deus pediu para Abraão entregar o seu único filho, Isaque, o seu precioso filho Isaque, ao pedir justamente o que Abraão mais amava, o Senhor deu a oportunidade de Abraão honrá-lo com aquilo que era mais importante para ele. Eu quero te convidar, honre ao Senhor com aquilo que há de mais importante na sua vida. Amém? Glória a Deus. Olha nos olhos da pessoa do seu lado e fala: boa noite, acorda em nome de Jesus. Já que nós estamos aqui no ritmo do pastor Daniel Jiménez, vamos falar em espanhol. Fala assim para a pessoa: buenas noches. Mas é para falar, tá com vergonha de quê? Eu tô vendo vocês daqui. Buenas noches. Tem que falar com romantismo, que nem os caras falam, assim, sabe? Agora se abençoa o seu vizinho e fala: Dios te bendiga. Que coisa boa. Você sabe o que é isso? Deus te abençoe. Que coisa boa.
Bom, vou reto e direto. Você sabe que uma das dúvidas mais frequentes dos cristãos, das pessoas que frequentam a igreja, é justamente essa. O que é ser igreja? A gente vive num país de matriz cristã católica e naturalmente a gente imagina a igreja como aquele templo bonito, bem pintado, cheio de obras de arte, que fica cravado lá no centro da cidade. E ser igreja, muitas vezes, é ser aquele prédio. E eu vou até aquilo que é igreja. Naturalmente, a gente acorda e dorme meio que com isso no ar. E tem até uma expressão, já falando aqui de nós, cristãos evangélicos, protestantes, que me dá arrepio, que no tempo de rede social e de todo mundo sabe tudo e todo mundo tem que ter opinião, é uma expressão que diz o seguinte: a igreja, não sei, não concordo, para mim igreja não é isso. Igreja para mim é, e aí 3 pontinhos e o cara coloca qualquer coisa na frente. Então, por viver num país muito católico, por viver num país e num tempo também que tem essa situação toda de ter opinião e de definir o que é igreja, o que não é igreja, eu resolvi que é importante a gente bater um papo sobre isso hoje. Você topa? À luz da Bíblia, hoje a gente vai estudar o que é igreja, porque no coração do cristianismo está a igreja. Fala essa palavra com muita boa vontade, fala igreja. Igreja não como templo, não como edifício, não como uma construção, mas igreja como um organismo vivo, como um corpo vibrante de Cristo e unida pela fé em Jesus. Você crê nisso? Estudar a igreja, não sei se você sabe, mas estudar a igreja tem uma ciência que estuda a igreja, que é a eclesiologia. Então, quando a gente vai falar de igreja, a gente fala a partir da eclesiologia. A gente vai fazer isso hoje. Eclesiologia é a ciência que estuda a igreja e que vai mostrar para a gente um pouco hoje, bem raso, bem o começo da história, por que a igreja foi constituída, como que ela foi constituída e para que ela existe, qual é o propósito, a missão da igreja. Fato é que todos nós, cristãos, precisamos fazer parte de uma igreja, precisamos ser a igreja em uma comunidade de fé para que nós tenhamos desenvolvido o máximo potencial de Cristo em nós, para que a gente seja discipulado e cresça de acordo com o chamado que Deus tem para nós. Quantos creem nisso? Então a gente precisa entender o que é ser igreja, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu quero que você fique de pé, que eu estou vendo gente com um olhar perdido, e eu quero orar por você aqui hoje, antes da gente começar. Existem palavras que são palavras que nos animam. Uau! Existem palavras que são palavras de cura e libertação. Existem palavras que são palavras de exortação. Existem palavras que são palavras de construção. Existem palavras que são proféticas. E existem palavras que são de ensino. Essa palavra que eu trago para vocês hoje, ela tem uma responsabilidade, que é alinhamento conceitual, ensino para que todos nós, como igreja, como família, tenhamos a mesma direção. Você topa? Então eu quero orar por você, posso? Feche seus olhos. Pai, eu te louvo pela Nova Estação Church. Te louvo por essa família de fé, essa comunidade de fé, esse lugar, mas mais do que isso, esta família que se reúne unida pela fé no Senhor Jesus. Nós olhamos para Ti nessa noite, eu clamo, Senhor, enquanto essa ministração acontece, que o Teu Espírito Santo se faça presente. Eu clamo, Senhor, para que isso não seja um ensino tipo aula, tipo classe, mas que seja um ensino do céu, um ensino que vem quebrar, que vem desmistificar, que vem tirar, Senhor, lugar de espírito de religiosidade e colocar lugar, centro, o trono do Senhor, a Tua palavra e a Tua vontade, Senhor. Que haja, Senhor, crescimento, que exista cura e libertação, sim, nesse lugar, de velhas ideias, de velhos pensamentos, de velhas tradições, inclusive de dúvidas e mentiras, Senhor. Eu declaro sobre esta família, Nova Estação, nessa noite, que tudo que o Senhor tem para fazer aqui, o Senhor pode fazer. Tudo que o Senhor tem para falar aqui, o Senhor pode falar. Declaro ouvidos atentos, mentes e corações abertos. Declaro
declaro solo fértil em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Antes de sentar, dá 2 abraços nas pessoas que estão do seu lado, fala que você ama, que ela é muito importante para você, e aí você pode sentar. Agora sim a gente começa, é uma palavra rápida. Abra a Bíblia, abra a Escritura Sagrada no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Mateus 16, você pode deixar aberto a palavra inteira, porque nós vamos usar durante toda a ministração. Mateus 16, capítulo 16, a partir do versículo 13. Vamos ler, vamos lá comigo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão Pedro, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou inferno, não poderão vencê-la. Versículo 19, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Nós vamos falar hoje sobre as características da igreja bíblica, a igreja que é descrita na palavra, na Escritura Sagrada. Existem características que são distintas, exclusivas da igreja bíblica e que mostram para nós a origem da igreja, de onde ela vem e a sua missão. Então, eu tenho aqui 4 características para te passar. Normalmente eu não coloco pontos assim na mensagem, hoje eu vou colocar, vou passar rápido por esses pontos e depois a gente vai mais fundo. 4 características que são marcas distintas da igreja de Jesus Cristo, a igreja bíblica na terra. A primeira delas é que a igreja foi constituída através de revelação divina. A igreja foi concebida, instituída por Jesus Cristo, que é o fundador e o cabeça da igreja. Quando ele declara: edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela, ele está dizendo, é a minha igreja, eu estou instituindo, eu estou trazendo do céu para a terra uma instituição que não existe. Vocês não têm, vocês não conhecem, vocês não são. A partir de agora, através de revelação divina, ela passa a existir. Então eu sei que você e eu, nós vemos as falhas da igreja, porque nós vemos quem? Olha para o lado, quem está do seu lado? É uma pessoa, é um homem, ser humaninho. E deixa eu falar uma coisa, você não é tão melhor assim do que o cara que está do seu lado. Mas também não é tão pior, a gente é filho amado de Deus, e Ele tem prazer em nós, em nome de Jesus, amém? Mas a gente vê a falha que tem, né, do lado, na pessoa que está à frente, atrás, né, mentira, pecado, corrupção dentro da igreja, má gestão em todos os sentidos, gente sem noção, interesseira que se aproxima de mim, de você, por interesse. Isso existe, por quê? Porque do seu lado tem o quê? Ser humaninho, gente. A igreja é feita de gente. Mas essas coisas, esses aspectos negativos, não acontecem por causa de Jesus. A igreja é fruto de revelação divina. Acontecem porque é fruto do pecado. E eu quero te pedir uma coisa hoje. Não desanima não, tá bom? Não desista, porque apesar das falhas, a igreja continua sendo a partir de Jesus e de Jesus. Amém? O segundo ponto, a igreja ela foi iniciada por Jesus Cristo. O primeiro, que eu disse para você, a igreja foi constituída através de revelação divina. O segundo ponto, ela foi iniciada por Jesus Cristo. Não foi uma ideia de Pedro.
Não foi o apóstolo que falou, pessoal, ei, olha aqui, eu tive uma super ideia. Vamos começar aqui uma organização, a gente chama ela de igreja? Não, foi Jesus quem concebeu, quem instituiu a igreja, é a partir de Jesus. E é muito importante que para vocês fique claro, não existe um criador da igreja, não existe um idealizador da igreja. A igreja foi iniciada por Jesus Cristo. Ponto 3, a igreja pertence a Cristo. Quando Jesus fala, olha na Bíblia aí, lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei o quê? O quê? O quê? Minha igreja. A igreja continua sendo de Jesus. Isso quer dizer que ela não pertence a uma denominação. Ela não pertence à primeira igreja que existiu, tipo a igreja católica, apostólica, romana. Ela não pertence a um pastor, ela não pertence a um casal, ela não pertence a uma família, ela não pertence ao Papa. Não, ela não pertence a ninguém na terra. Na terra estão os discípulos de Jesus. Ela pertence a uma única pessoa, a única verdade que é bíblica, Jesus Cristo. Você crê nisso? E Jesus lidera a sua igreja, sendo o cabeça da igreja, sim, através de homens e mulheres que são os seus discípulos. Você crê nisso? Quarto e último ponto, a igreja, que é a eclésia ou eclesia do grego, a assembleia. Por isso que existe uma igreja que chama Assembleia de Deus, é a eclesia de Deus. O significado da palavra eclesia, assembleia, não é edifício, não é prédio, não é CNPJ, não é organização instituída, nada. É gente. Eclésia é assembleia. Eclésia são pessoas unidas com um propósito, esse é o quarto ponto, cumprir a grande comissão. Não tem nada a ver com um local, pensamento mais católico, apostólico, romano, que a gente vai uma vez na semana lá para bater o ponto e para ficar levinho. Não é isso. Igreja não é isso. Igreja não é um lugar. Igreja não é um endereço. A gente chama de igreja, mas isso aqui que a gente chama de igreja, onde a gente se reúne, é a igreja com I minúsculo. Na verdade, quem se reúne aqui é a igreja com I maiúsculo. A Assembleia de Deus, a eclésia. E a eclésia é uma instituição originada em Jesus Cristo com uma única missão e propósito: cumprir a grande comissão. Você crê nisso? É por isso que a gente vem várias vezes ao longo do ano para a igreja sendo igreja. Seja a célula, seja uma reunião de oração, seja o culto aos domingos, seja um encontro de casais, seja uma conferência. É a igreja reunida em alegria para adorar a Deus, ser equipada e cumprir a grande comissão. É por isso que Davi, lá no Salmo 122, ele afirma: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu quero, com você hoje, nós passamos por esses 4 pontos que são uma introdução. A igreja foi constituída através de revelação divina. A igreja foi iniciada por Jesus Cristo. A igreja pertence a Cristo e a igreja, a eclésia, é um grupo de pessoas reunido com o propósito de cumprir a grande comissão. Eu quero que a partir disso a gente entenda mais profundamente a origem da igreja. Você vem comigo nisso? Como então, vamos entender melhor isso, aconteceu o estabelecimento da igreja? Jesus, ele declara o estabelecimento da igreja, nesse mesmo versículo que a gente já leu, capítulo 16, versículo 18, dizendo: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. É aqui que a igreja nasce. Só que aqui existem 2 grandes linhas de interpretação. Uma grande linha de interpretação é a interpretação católica, apostólica, romana. Que quando Jesus diz, você é Pedro, e sobre esta pedra
eu edificarei a minha igreja, a exegese católica, a interpretação católica diz que a igreja está sobre uma pedra que é a pessoa de Pedro. Pessoa de Pedro que foi, segundo a tradição católica, o primeiro Papa. E depois desse primeiro Papa, o representante de Deus na Terra, houve sucessores. O segundo Papa, o terceiro Papa, nós temos mais um Papa até hoje aí, sempre como a pedra onde a igreja é construída em cima. Então, essa é a visão católica. Então, toda vez que a gente lê esse texto e fala a igreja foi construída sobre Pedro, a gente repete uma interpretação, não é uma teoria, é uma interpretação prática católica. Mas existe uma outra interpretação, que é uma segunda linha, defendida pelos protestantes. Essa linha, ela não coloca como sendo a pedra a pessoa de Pedro. Porque Jesus olha para Pedro e fala, tu és Pedro. Uhum. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Peraí. Ele não fala, tu és Pedro e sobre você, acorda Pedrinho. Não é isso. Não é sobre você, Pedro. Não é você, Pedro, é a pedra. Vamos ler na Bíblia, para não ficar nenhuma dúvida? Vai lá, de novo, a gente vai ler de novo. Olha aqui, capítulo 16, versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Na interpretação, na linha de interpretação protestante, a pedra não é a pessoa de Pedro, mas a confissão de fé de Pedro. Que confissão de fé de Pedro? Como assim? O que Pedro falou que pode se construir a igreja sobre essa confissão de fé? Hein? O que Pedro falou? Me ajuda. Volta 2 versículos, mesmo capítulo, versículo 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa é uma interpretação mais equilibrada, porque ela não está sobre uma pessoa, mas ela está sobre uma confissão de fé, que inclusive eu e você podemos fazê-la. E nos tornamos igreja quando a fazemos. Tu és Cristo, Filho do Deus vivo, meu Senhor, meu Salvador. O Senhor é Deus. Uau! Então qual é a confissão de Pedro? Esse trava-língua é difícil. Cristo, Pedro. Difícil, pensa que é fácil, cara? Estou até suando. Qual é a confissão? Qual é essa confissão de fé? Que Cristo é, por virtude da confissão de Pedro, o fundador e construtor da igreja. A pedra é quem, então? A pedra sobre a qual está construída a igreja do Senhor é quem? Quem? Fala com convicção, é? Cristo, Jesus Cristo. Mas e Pedro, velho? Nós vamos colocar Pedro de lado? Pedro era o cara, bicho. Pedro, cara, tô assistindo The Chosen. Eu durmo metade dos episódios, gente. Acho que Deus vai me perdoar, Ele conhece meu coração. Estou meio ralado esses últimos dias, meio cansado. Mas eu durmo, mas na hora que eu acordo já acordo chorando. Ai, que bonito, velho, que os caras fizeram. É muito lindo ver Jesus operando naqueles dias. E tá bem feito The Chosen, né? Nossa, eu sou o mais atrasado. Toda vez que eu vou contar para o meu cunhado, Fábio Milanês, filho do pastor Milanês, meu cunhado mais velho, né? Fábio, assisti um filme da hora, velho. Nossa, assisti Planeta dos Macacos. Ele fala, nossa, faz 10 anos que eu assisti esse filme. Eu tô sempre atrasado. Então, The Chosen, me respeita, esse sou eu, tá bom? Agora, tô no primeira temporada, The Chosen. É porque eu durmo tanto que eu já não sei mais onde eu tô, entendeu? Mas tá da hora. A ilustração é muito boa. E aí, enfim, voltando para cá, o Pedro é muito grande no reino de Deus. Né? Então, como é que a gente faz com o Pedro? O Pedro não é nada? O Pedro é super importante. É um super discípulo que foi usado por Cristo, foi usado por Deus no cumprimento da grande comissão, porque essa é a missão nossa, tanto para os judeus
quanto para os gentios. Pedro foi muito importante, mas Pedro não é a pedra. É a confissão de Pedro, e a confissão de Pedro é o próprio Jesus. Então, essa passagem e essa história toda, ela revela uma autoridade na minha e na sua direção. Uma autoridade para que eu e você sejamos embaixadores e representantes do reino de Deus aqui na terra. Olha lá no versículo 19, o último que eu li. A Bíblia está dizendo assim: eu lhe darei para você, fala seu nome. Se você existe, eu lhe darei para você, fala seu nome. Agora tem meia dúzia aqui, obrigado. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está dando a Pedro e a sua igreja, Pedro como discípulo, e a sua igreja, Hugo, Jean, você como discípulo, as chaves do reino dos céus. Em outras palavras, se você tem a chave do reino para desatar o reino, ele está me dando e te dando uma autoridade para trazer o reino dos céus para a terra, como embaixador. Eu não sou daqui, mas eu estou aqui representando o reino dos céus. Jesus, portanto, não veio, ele não queria, a mensagem de vida, a morte e a ressurreição de cruz, não era apenas para que eu e você e todo mundo que a gente prega obtivesse salvação e vida eterna. Não! Ele queria mais do que isso. Ele tinha a intenção clara de que eu e você fôssemos a representação do céu na terra. Você pode falar, uau! A eclésia, essa assembleia viva de gente atada pela fé no Cristo vivo, é a representante do céu na terra. E o cumprimento disso se dá pela exegese bíblica, a conexão de diversas partes da Bíblia, lá em Atos 1:8. O cumprimento disso vem através do Espírito Santo. Eu leio para você. Jesus está dizendo para os discípulos em Atos 1:8 assim, ó: mas vocês, presta atenção que isso é muito uau, Shaba, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Não dá para a gente olhar para Jesus, olhar para a cruz, olhar para o reino de Deus e ignorar a pessoa do Espírito Santo. Não dá, porque Jesus apontou para nós e falou, espera aí, eu tenho que ir para que ele venha. E quando ele vier, vocês serão equipados. Quando ele vier, vocês vão poder ser testemunha, porque até então vocês só conhecem a história, mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, aí sim vocês serão minhas testemunhas em Santa Bárbara, Americana, em Cuiabá e até os confins do Japão, da China, da África, seja lá onde for. Então, o Pentecostes é a resposta do céu para a grande comissão que a gente acabou de ver. E a gente está reunindo aqui na mesma palavra hoje dos meus dois lados, as duas maiores reuniões, talvez, muito provavelmente as mais importantes reuniões que a Terra já viu acontecer. A reunião da grande comissão onde Jesus entrega o ide por todo mundo, pregar o evangelho, batiza, cura, transforma, prega, ensina. Jesus, na reunião do Pentecostes, ele entrega a missão. Agora, em Pentecostes, no capítulo 2 do livro de Atos, aquela grande comissão, que era a missão que estava entregue,
Nesse momento ela passa a fazer sentido e se starta o processo da grande comissão através da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo desce, isso não é só história, essa é uma experiência com o Espírito Santo de Deus, essa é uma relação íntima com a pessoa do Espírito Santo de Deus que permanece até hoje. É a partir do Pentecostes, não é? É uma história. Não, se isso é uma história, Jesus morrer e ressuscitar também é só uma história. Não. Permanece até hoje a pessoa do Espírito Santo, o Consolador, o nosso amigo fiel, aquele que está conosco aqui. E ali, em Atos 2, no Pentecostes, na segunda mais importante reunião da história, o Espírito Santo desce, como línguas de fogo, batiza a cada um daqueles que estavam ali. E, diferente da grande comissão, onde a missão é entregue, aqui em Pentecostes, os discípulos são lançados para cumprir a grande comissão. Tanto é que a descida do Espírito Santo em Pentecostes, com esse cumprimento da promessa de Atos 1:8, quando Jesus fala, calma, esperem, vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Faz 3.000 convertidos. 3.000 convertidos através da pregação de Pedro. Jamais isso havia acontecido antes. E esses 3.000 convertidos de Atos 2 se tornam a base da igreja cristã, tal como ela é, eu e você. Olha para o lado, por favor. Fala, nós nascemos ali, entre a grande comissão e o Pentecostes. Você pode dar um glória a Deus? Falei que eu ia trazer uma palavra de ensino. Quantos estão me acompanhando? Que bênção. Pronto, agora a gente está equipado, a gente entendeu a nossa missão, a gente recebe o batismo do Espírito Santo, a gente passou pela grande comissão, a gente passou pelo Pentecostes, mas existe um perigo aqui, eu preciso trazer esse disclaimer para você, tá bom? Não como letrinhas pequenininhas aqui embaixo, mas letras bem grandes, que é a gente confundir como igreja, presta atenção, destino e missão. Qual é o nosso destino como igreja? O céu. A salvação. Há salvação para aqueles que recebem Cristo como seu Senhor e Salvador. Quantos vão para o céu aqui? Deixa eu ver. Quantos são salvos aqui? Eleva suas duas mãos para os céus e agradeça a Deus pela salvação que Ele te dá, vai. Amém. Glória a Deus. Mas chegar no céu, apesar de ser o nosso destino, não pode ser a nossa missão. Nem tem como ser a nossa missão chegar no céu. Porque olha o que Paulo, na carta aos Efésios, ele fala. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês. É dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, só recebe, pela graça, a possibilidade de ter o céu na sua vida. Não tem nada que você faça que possa te levar para o céu. É só a graça de Deus através do sacrifício de Jesus. Então, se o meu destino é o céu, qual é a minha missão? A minha missão, enquanto eu não vou para o meu destino, que é o céu, é trazer o céu para a terra. Após o empoderamento da grande comissão, no momento de Pentecostes, quando desce o Espírito Santo, a gente finalmente recebe as condições, que não são humanas, para realizar o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É céu aonde? Céu aonde? Aqui na terra. Quero ler para você, tem um autor muito, muito bom. Ele é um argentino, radicado nos Estados Unidos. Tem uma igreja muito grande lá. Ele escreveu alguns livros maravilhosos. Esse livro é impressionante, chama Eclésia. É o Ed Silvoso. Tá? Olha esse trecho do livro dele. Os exemplos de igreja do Novo Testamento são muito diferentes da noção contemporânea de que ela é um lugar onde os membros vão, geralmente uma vez por semana. Naquela época, a igreja sempre se referia a pessoas, nunca a edifícios.
e era composta por indivíduos que trabalhavam 24 horas por dia, 7 dias por semana, de casa em casa, por toda a cidade, como um organismo transformador e não como uma instituição estática. Nós somos, eu e você, a igreja de Cristo. Você pode dizer amém para isso? Pô, Hugo, eu acho que eu já tinha noção disso, eu já sabia disso. Que bom. Firma isso dentro de você como uma verdade. Que não sobrem, que não restem dúvidas em você, que eu e você somos a igreja de Cristo. A igreja é mais do que um lugar para cultuar 1, 2, 3 vezes por semana. A igreja somos eu e você chamados para refletir o caráter de Cristo e os atributos do céu sobre todas as esferas da sociedade, salvando almas, pastoreando cristãos e discipulando cidades e nações. Essa é a igreja. Mas peraí, Hugo, só me dá um toque. E a igreja local? Isso aqui que a gente está vendo? E essa reunião, essa comunidade de fé? Isso aqui é uma ferramenta muito importante da igreja de Cristo para realizar a grande comissão de maneira estruturada e mais eficiente. Isso aqui que a gente está vendo é um meio para alcançarmos o propósito de Deus, mas não é o fim. Nós não existimos como igreja pelo prédio, pela relevância, pelo nome da igreja, pelo cargo que nós temos, pelo número de pessoas que a gente movimenta. Não. Isso tudo aqui é meio para que o propósito de Deus seja realizado na terra. Você crê nisso? Amém. E como que a gente participa? Essa aqui é a última parte. Pastoreando, liderando de alguma forma, como voluntário, dizimando, ofertando, adorando, se fazendo presente de maneira intencional. É assim que a gente é a igreja. Não tem muito segredo. Pregando o evangelho, dizendo para as pessoas, posso orar por você. Isso é o que a gente faz em comum. Agora, existe uma diferença entre nós, que é só para acabar a palavra, é importante que eu traga isso, que está na formação, é mais micro, mas está na formação da igreja. Existe uma diferença entre nós, que é uma diferença necessária entre nós, e que se faz presente na igreja. Que Paulo, abre aí, capítulo 4 da carta de Efésios. Paulo define muito bem isso. Lá no capítulo 4, a partir do versículo 11, quando ele diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Existe uma importância que na igreja nós tenhamos o fundamental papel dos 5 ministérios operando ao mesmo tempo. Pessoas que são mais apostólicas, eu não vou entrar nisso agora, a gente não vai falar disso hoje. Pessoas que são mais proféticas, pessoas que são mais pastorais, pessoas que são mais de ensino, mestres, pessoas que são mais evangelistas. Não só é fundamental, como é um objetivo da igreja encontrar essas pessoas e dar liberdade. E deixa eu te falar uma coisa, como igreja, é muito importante isso, muito importante. Às vezes você está insatisfeito, às vezes você está com crítica em você. Às vezes está assim, cara, eu não concordo, não está legal, eu não sei lá, tal. Sabe o que está acontecendo? Você não tem sido, muitas vezes, eu não estou botando culpa, nem peso em você, não é isso não. Não tem sido encaixado, colocado para viver aquilo que você é de fato. Não tem coisa mais triste do que você viver igreja sendo quem você não é. Então, bota um mestre
Um cara que gosta de ler, de se aprofundar, de aprender, de ensinar, de dizer, poxa, é por aqui, é por ali, a Bíblia diz, a Bíblia conta, tal. Bota um mestre para fazer prestação de serviço apostólica, liderar uma igreja, definir a visão, definir os tempos, os movimentos, treinar uma liderança. Cara, o mestre vai falar, cara, esse negócio está pesado para mim. Deixa o mestre, agora só pegando um exemplo do mestre, deixa o mestre longe de qualquer lugar que seja aprender e ensinar, ele vai ficar insatisfeito. Bota uma pessoa mais profética, uma pessoa que tem mais sensibilidade espiritual, que ela é mais para adoração, não estou falando de profetada, tá bom? Uma pessoa que ela é mais sensível ao mundo espiritual, ela quando ela ora pelas pessoas, ela de fato ela consegue ajudar pessoas a encontrarem soluções espirituais, ela traz tudo, obviamente, sempre na Bíblia, sempre de acordo com a palavra de Deus, nunca na carne, né? Bota esse cara, essa pessoa mais profética, mais sensível, para fazer estudo no lugar do mestre. Cara, lê esse negócio aqui, coloca aqui, lê aqui, coloca aqui. Essa pessoa vai sofrer. Ou, pega o evangelista, aquela pessoa que tem mais zelo pelas almas, que, cara, eu tô nem aí, cara, na igreja não precisa ter nada, só vamos evangelizar, cara, eu tô apaixonado, pega esse cara, tá? Quando ele evangelizar a primeira pessoa, magoa a pessoa que ele evangelizou. Não dá atenção para ela, não dá espaço para ela crescer, não cuida, não zela. O evangelista vai morrer. Então, é muito importante que a gente tenha na igreja pessoas mais apostólicas, mais proféticas, mais mestres, mais pastorais, mais evangelistas, porque o objetivo da igreja é que nós tenhamos os 5 ministérios atuando conjuntamente. Essa é a beleza da igreja. Isso combina com tudo que a gente vem falando. Não é uma pessoa falando é assim. Não é uma pessoa que sabe tudo. Não é uma pessoa que faz tudo. Não é centralizado. Faz sentido? E eu quero concluir essa palavra de hoje, que é uma palavra de ensino, dizendo para você que nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos uma comunidade de fé. Tudo isso é verdade, você crê? Ser igreja não é ir a um templo, um local, um horário. Ser igreja é ser o templo e permitir que ele habite em você. E que habitando em você e em mim, ele me use e te use para estabelecer o reino de Deus na terra. Amém? Deus é maravilhoso. Que bom que você está até agora aqui com a gente. E o desejo da Nova Estação é conhecer você, é estar perto de você, é se conectar como igreja. Então, para isso, comente aqui abaixo, interage com a gente. Ou então, se você preferir, venha até os nossos cultos presenciais aos domingos, 18 horas e 30 minutos. Ou ainda a gente pode se encontrar nas células que acontecem semanalmente e que você pode, através desse QR Code, acessar como tudo isso funciona e estar perto com a gente. Desejo uma ótima semana. Até mais.